Uma boa noite, mais uma vez, a todos os nossos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa sexta-feira, dia 29/1/2021, com a nossa reunião de tratamento de saúde do Centro Espírita Manuel Maria da Silva, Cantinho de Jesus. Nós temos duas partes. A primeira parte, nós fazemos o estudo sequencial da obra Justiça Divina. Iniciamos recentemente a obra pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. E a segunda parte, dando continuidade à obra Renovando Atitudes, quem faz a exposição é o nosso irmão Telmo. Hoje, trabalharemos o capítulo 2 da obra Justiça Divina, que traz o título Ainda Hoje. Essa reunião pública, ela aconteceu no dia 23/1 do ano de 1961. Então, praticamente há 60 anos atrás, na cidade de Uberaba, onde Chico, a essa época, já residia, e foi lido a primeira parte do capítulo 7 da obra Céu e o Inferno. E o capítulo 7 da obra Céu e Inferno traz como título As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Dentro do Código Penal da Vida Futura, naquela noite memorável, foi uma noite de segunda-feira, porque essa reunião pública, onde Chico participava na Casa Espírita, era a sexta e as segundas-feiras. Essa reunião aconteceu na segunda-feira, dia 23 de janeiro de 61. Foi lido o inciso número 8 do Código Penal da Vida Futura, dentro do capítulo 7 da obra Céu e Inferno. E diz assim: sendo a justiça de Deus infinita, tem uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha as suas consequências fatais, não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, em uma palavra, que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, pois é um começo de progresso. Bom, esse inciso 8, que faz parte do Código Penal da Vida Futura, que, ao todo, aqui na obra apresentada por Allan Kardec, nós temos, só confirmar aqui, são 17 incisos, 17 mesmo? É isso mesmo. 17 não, são 33 incisos. São 33 incisos dentro do Código Penal da Vida Futura. O inciso número 8... Por favor. Sim. O que é inciso? O que é isso? O que quer dizer? Eu não entendi. Inciso, veja bem, faz parte do campo do direito, né? Por exemplo, você tem uma série de leis, tem os artigos, e dentro dos artigos tem aqueles incisos que faz parte do artigo. Por exemplo, se você pegar lá o Estatuto do Centro Espírita Manuel Maria da Silva, do Cantinho de Jesus, nós temos lá o artigo 2. Isso eu sei. Aí, em vez de ter... Aí tem um item 1. Isso. E dentro do item 1 é colocado inciso. Alguma coisa mais. Pode ser o inciso 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Entendi. É para fazer a divisão. Certo, okay? Entendi. Muito obrigada. Tem que perguntar, né? A gente não sabe, tem que perguntar, né? Tem que perguntar. Fico aqui pensando, o que é isso? O que quer dizer inciso? Pensei que fosse dente, inciso. Dente nem inciso, não. O dente é siso, né? Siso. É Desculpa, tá? Brincadeira. Não, tranquilo.
Então, veja bem, Neide, quando você abrir a obra Céu e Inferno, Ah, dentro do capítulo 7, está lá, certo, as penas futuras segundo o Espiritismo. Tem um sim, subtítulo que é Código Penal da Vida Futura. certo, Então, dentro desse Código Penal da Vida Futura, ele vai apresentar 33 artigos, ou sim, 33 leis. certo, Essas leis ali apresentadas, nós falamos como se fosse um inciso. Tá? Então, certo. um inciso 8 dentro dessas leis. Tranquilo? Entendi, entendi. Obrigado. Beleza. E aí, Kardec está trazendo para nós aqui que, sendo a justiça divina, soberana, justa, misericordiosa, todo pensamento, toda ação, seja ela boa ou não tão boa, terá o efeito. Então, precisamos entender isso. E o que Kardec está trazendo aqui para nós? Que, dentro da lei, quando nós fazemos, praticamos ou temos uma atitude ruim, nós receberemos, dentro da lei, na mesma intensidade. É lei, isso não se foge. Da mesma forma que, quando temos um pensamento bom, uma atitude boa, também nós receberemos mediante a causa que produziu. E a reação dessa causa vai justamente favorecer aquele que emitiu, seja boa ou ruim. E aqui, Kardec está colocando que, mesmo entre aqueles mais perversos, veja bem, ó, mesmo entre os mais perversos, quando ele traz um pensamento bom, nós podemos observar que o espírito, na sua intimidade mais profunda, traz a sementinha que ela vai se potencializar até germinar dentro daquilo que o Pai dotou a cada um de nós, dos bons valores, dos valores morais. Então, todo espírito, seja ele qual for, independente do grau em que ele esteja, ele vai trazer na intimidade mais profunda algo de bom. E esse algo de bom é aproveitado pela espiritualidade. Conforme vai colocar Kardec, é o começo do progresso. Então, é neste momento que a espiritualidade vai aproveitar aquele insight em que o espírito possa ter de algo positivo para favorecer ele com boas vibrações. Dentro dessa lição, que foi lida nessa noite que nós colocamos, onde Chico participava, houve lá cada um fazendo os seus comentários, e no final, Emmanuel, por intermédio de Chico, traz a sua fala, né, através da escrita. E ele vai dizer assim, dentro do título, Hoje ainda, não esperarás pela fortuna a fim de servir a beneficência. Muitas vezes, na pesquisa laboriosa do ouro, gastarás o próprio corpo em cansaço infrutífero. Então, muitos irmãos nossos que estão presos às questões materiais, temos estudado as terças públicas do Cantinho, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, e lá, Kardec, em comunhão com a espiritualidade, está abrindo diálogo no que tange as lições da riqueza e também da pobreza. Aqui, Emmanuel nos chama a atenção que não devemos esperar que tenhamos enorme fortuna para fazermos ou realizarmos o bem. Porque muitos daqueles que
vão agir dessa forma, o que ele coloca? O corpo pode entrar num campo infrutífero de cansaço. E aí ele continua. Cede, hoje ainda. É o título da lição. A pequena moeda de que dispões em favor dos necessitados. O vintém que se transforma no pão do faminto vale mais que 1.000.000 indefinidamente sepultado no cofre. Então, aqui a gente pode fazer uma analogia com aquela lição daquela viúva pobre, estando Jesus no templo com os apóstolos, observando como que as pessoas depositavam ali no baú ou na arca ou no gasofilácio as moedas, e através do depósito dessas moedas, ela sempre vinha acompanhada com um pedido. Então, preciso colocar isso. As pessoas colocavam as moedas, mas faziam um pedido, rogando a Deus alguma coisa ao qual ela precisava, necessitava ou pensava que estava precisando. Pois bem, Emmanuel nos chama a atenção que uma moeda que talvez temos, quando alguém nos pede, de acordo com as necessidades, as circunstâncias, podemos ceder em favor daquele coração. E ele coloca que isso tem muito mais utilidade e valor para Deus do que o cofre ou uma conta bancária recheada, de forma inútil, e vai render, para apenas suprir as necessidades daquele que é o usuário da conta. Não requestarás a glória acadêmica para colaborar na instrução. Muitas vezes, na porfia da conquista de lauréis para a inteligência, desajustarás debalde a própria cabeça. Então, nós temos muitos irmãos que, antes de ingressar ou realizar qualquer atividade, nós estamos falando aqui no campo espírita, ok? Deixam de realizar por causa e vão iniciar uma vida acadêmica. E muitos colocam que vão se preparar de forma acadêmica para depois retornar e poder ser melhor o empenho de suas faculdades em favor do próximo. O que Emmanuel está colocando? Que muitas das vezes, quando buscamos uma certa inteligência do ponto de vista humano acadêmico, podemos entrar num campo de desajuste. É claro que tudo tem um equilíbrio. Emmanuel não está nos solicitando, e nem a doutrina espírita vai colocar para nós, que nós devemos deixar de promover o nosso progresso material no campo intelectual, principalmente ao realizarmos um curso acadêmico que vai abrir para nós muitas portas, mas chama-nos a atenção para tomarmos o cuidado de não nos envaidecermos dentro deste curso acadêmico, caso nós já temos uma base que a doutrina solidificou em nós. Ampara hoje ainda o irmão que anseia pelo alfabeto. Leve explicação que induza alguém a libertar-se da ignorância. Vale mais que o diploma nobre, guardado inútil. Então, aqui ele confirma. Então, quando nós, conversando com alguém, explicando alguém, e essa pessoa ela não tem um curso a nível de alfabetização, e se nós podemos fazer com que ela entenda, libertando-a da ignorância, da escuridão do ponto de vista intelectual em que se encontra, vale muito mais
do que um diploma nobre, guardado inútil. Não exigirás ascensão ao poder humano a fim de proteger as vidas alheias. Muitas vezes, na longa procura de autoridade, consumirás em vão o ensejo de auxiliar. Ascende, hoje ainda, para essa ou aquela criança extraviada à luz do caminho certo. Pequeno gesto edificante, que incentiva um menino a buscar o melhor, vale mais que a posição brilhante, sem proveito para ninguém. Então, olha que frase interessante que Emmanuel nos chama a atenção. Acende hoje ainda para essa ou aquela criança extraviada à luz do caminho certo. Um pequenino gesto de nossa parte em relação a uma criança vale muito mais do que talvez nós pensamos que acha. Pequeno gesto incentiva o menino a buscar o melhor, vale que qualquer posição brilhante que talvez queiramos vir a ter. Agora, veja bem, essa lição aqui, coisa interessante. Que quando Emmanuel está escrevendo, ele está chamando a atenção, não somente do grupo, que ali está presente, mas para todos nós, trabalhadores espíritas, tarefeiros espíritas. Não solicitarás feriado para socorrer os aflitos. Muitas vezes, reclamando tempo excessivo para cultivar a fraternidade, perderás improficuamente o tesouro dos dias. Então, nós observamos e conhecemos até muitas pessoas que falam assim, vou esperar o feriado, ou um domingo, ou um dia que eu possa estar de férias, ou descansando, para fazer algo em benefício do outro. Por que nós vamos esperar isso? Tempo excessivo nós estamos reclamando para cultivar a fraternidade? Cuidado. O tesouro dos dias é muito importante para nós. Cada hora, cada minuto, cada segundo. É preciso lembrar que nós estamos sob as bênçãos divinas e temos sido, através deste tempo, aferidos moralmente e espiritualmente. Que fazemos com as horas que temos? Essa pandemia, ela veio trazer para nós reflexões. Às vezes, muitas pessoas, ou muitos de nós, ficamos até que meio entediados de ficar dentro do lar. Eu confesso a vocês que eu não fiquei um dia sequer dentro do meu lar. Por quê? Eu trabalho. E o meu serviço exige de mim estar ativo, porque eu sou motorista, é de utilidade pública e o transporte público não parou. E trabalhei todos os dias e, graças a Deus, nós podemos observar o quanto que uma tarefa, por mais mínima ou pequena que seja, pode levar a pessoa a se gratificar na realização da mesma. Porque, lembrando aqui alguns meses passados, quando tudo estava fechado, muitas enfermeiras, muitos padeiros, muitos vigilantes pegavam um carro comigo de madrugada para ir trabalhar.
para cumprir com a sua atividade. E muitos preocupados com o horário, às vezes, do ônibus, porque os horários ficaram complicados, né? O espaçamento muito longo, e perguntava, motorista, o horário amanhã vai mudar? Vai mudar? Não vai mudar? E a gente, todos os dias, tínhamos que conversar com a pessoa e falar com ela para ela entrar no site, para ela ligar para a empresa, porque nem nós mesmos estávamos sabendo, porque todos os dias as escalas estavam mudando, como ainda tem acontecido nos dias atuais. Então, uma conversa, às vezes, que você está tendo com uma pessoa, ela está te pedindo uma informação e você está repassando para ela, isso é muito gratificante. E é justamente isso que Emmanuel vai trazer para nós. Olha o que ele vai dizer. Estende hoje ainda alguma palavra confortadora aos companheiros que a provação envolve em lágrimas. 1 hora de esclarecimento e esperança no consolo aos que choram vale mais que 1 século de existência amarrado à preguiça. Então vejam bem que frase belíssima que Emmanuel traz para as nossas reflexões. 1 hora de esclarecimento, de conversa, de diálogo amigável, fraterno, onde nós vamos ali trabalhar esperança e consolo para corações que estão necessitando, vale muito mais que 1 século de existência amarrado à preguiça. Quando eu li e reli isso aqui, que eu já li esse livro e reli várias vezes, e agora tendo essa oportunidade, eu fiquei pensando nas reuniões mediúnicas, porque geralmente elas acontecem nas casas espíritas em torno de 1 hora, onde temos a possibilidade de dialogar com companheiros que deixaram o corpo, mas que se encontram no processo ainda de perturbação, de até mesmo ignorar o que aconteceu em relação a eles pelo processo da desencarnação. E esses diálogos, eles são importantíssimos para nós encarnados. Porque o objetivo da espiritualidade maior, ao trazer esses corações para receberem esclarecimento, receberem amparo, receberem um consolo, é automaticamente também visando a nós encarnados, para que nós não venhamos a cairmos nos mesmos erros que esses nossos irmãos se permitiram a cair. Então, imaginemos 1 hora dentro de uma sala mediúnica, onde nós vamos dialogar através de um médium com um amigo necessitado de ajuda, de esclarecimento. As casas espíritas estão todas fechadas. As reuniões mediúnicas não têm acontecido. O que a espiritualidade tem feito? Através desses recursos que a tecnologia nos permite, dentro das possibilidades e das necessidades de cada um de nós, elas deslocam irmãos para estarem próximos a nós, nos nossos lares, e receberem uma energia mais animalizada, não somente dos médiuns ostensivos, mas de nós também, que não somos médiuns ostensivos, mas somos médiuns, dentro de um grau de sensibilidade essa que o Telmo daqui a pouco vai falar para nós. Então, neste ambiente agora em que me encontro, há a espiritualidade benfeitora amiga,
aqui me auxiliando, mas há corações aqui desencarnados recebendo também este amparo. E não se engane, os lares de onde vocês se encontram, conforme a circunstância, a necessidade do encarnado que está ali presente e dos desencarnados, a espiritualidade também está promovendo este amparo. Então, não é só estarmos aqui diante de um recurso que nos permite vermos e nos ouvirmos. É muito mais do que isso. E esses estudos do cantinho, principalmente de terça e de sexta pública, têm sido passado no salão principal do cantinho. Agora, muitos irmãos estão me ouvindo lá no salão principal do cantinho, porque a espiritualidade ela projeta um telão, está projetando a minha imagem, e essa imagem está captando as energias de todos nós para servir aqueles corações que lá necessitam. Então, um amigo espiritual já me confidenciou essa situação, para que nós possamos observar a nossa responsabilidade. E aí, para que possamos fechar, Emmanuel diz assim: não percas ocasião para o teu heroísmo, nem aguardes santidade compulsória para demonstrações de virtudes. Comecemos a cultura das boas obras, hoje ainda. Então, agora, neste momento, os nossos pensamentos conectados, estamos irradiando vibrações, não somente para todos os nomes que nós lemos no início, mas para todos aqueles corações que estão vinculados a nós, encarnados ou desencarnados, e aqueles que estão na Casa Espírita Cantinho de Jesus, aguardando o amparo de energias salutares. Delano, Sim. por favor, repete para mim o nome da lição, eu não peguei. Capítulo 2 do livro Justiça Divina, título Hoje Ainda. Ah, sim, obrigada. Nada. Então, comecemos a cultura das boas obras, hoje ainda, onde estivermos, porque toda migalha do bem, com quem for e onde for, é crédito acumulado ou começo de progresso na justiça de Deus. Então, Emmanuel fecha a lição, justamente reafirmando a frase de Kardec na leitura do livro Céu e Inferno, quando ele coloca que mesmo entre os perversos, quando ele tem um pensamento que possa ali ser um insight rápido, mas é um pensamento positivo do bem, a espiritualidade aproveita aquele momento. Porque a partir dali pode iniciar o progresso para aquele coração. Então não percamos, dentro das horas, um esgotamento do tempo de forma inútil. O que pudermos realizar em benefício do nosso crescimento espiritual, moral, em benefício do outro, seja qual atividade for, desde que essa atividade ela tenha um fim útil. Por exemplo, dentro do lar, por exemplo, quantas coisas nós podemos realizar dentro do lar de uma forma útil para beneficiar o próximo? Uma vasilha que você lava. Quantas coisas são mínimas e que às vezes não damos importância? Então vamos pensar nisso, porque Emmanuel
fecha para nós toda migalha do bem. Com quem for e onde for, é crédito, acumulado ou começo de progresso na justiça de Deus. Então, nós vamos fechar por hoje essa lição, agradecendo a Jesus imensamente. E o Telmo vai dar continuidade à segunda parte com o livro Renovando Atitudes. E no final, Telmo, você faz a prece ou então solicita alguém para fazer a prece. Tá? Tá pedindo aí prece para Simone. Nós vamos incluir o nome dela aqui também, ok? Para que possamos irradiar e vibrar por ela. É com você, Telmo. Obrigado, amigo. Boa noite, queridos. Boa noite, Papai do Céu. Boa Boa noite. noite, Jesus. Boa noite, amigos espirituais da casa, do Cantinho de Jesus. Boa noite, nosso anjo da guarda. Boa noite aos queridos amigos que estão aqui conosco. É com muita alegria que a gente se reúne para refletir um pouquinho sobre essa lição do livro Renovando Atitudes, que parte lá do capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. A lição chama Grau de Sensibilidade, lembrando que o livro é a psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. E para a gente começar a nossa reflexão, nós vamos ler um trechinho que está aqui no livro, que o Hamed copiou lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, que fala assim: homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares de jovens mesmos, apenas saídos da adolescência, a aprendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Amigos, o capítulo Sede Perfeito tenta nos direcionar a conhecer o que é esperado de nós no nosso dia a dia. Então, muitas das vezes, a gente alega desconhecer, né, o que está nos reservado a cada dia, a cada momento, mas a espiritualidade, ela, sabedora dessas nossas dificuldades, né, de alegarmos esquecimento, trouxe para a gente inúmeras obras, trouxe para nós inúmeros pensadores, trouxe para nós inúmeros discípulos, apóstolos, até um Cristo, para que a gente pudesse lembrar desse nosso propósito. Eu gosto sempre de lembrar que nós que estudamos o Evangelho e a doutrina espírita, nós sabemos qual que é o nosso alvo, qual que é o objetivo diário, qual que é o nosso objetivo de hora a hora, qual que é o nosso objetivo de minuto a minuto. Não nos cabe mais alegar desconhecimento do que eu preciso fazer. Já não cabe mais. A nossa mente, o nosso coração, a gente olhando as coisas ao nosso derredor com um olhar, né, sensível, né, que é a lição que a gente vai tratar hoje, grau de sensibilidade, a gente nota claramente o que é esperado de mim. E é interessante que a gente precisa distinguir aí um pouco do que a gente costuma fazer como velho hábito de esperar o outro fazer. Esperar que o outro faça, que o outro resolva. E eu esqueço que eu sou zelador de um universo particular, que é o meu corpo, que eu faço parte de uma sociedade universal, e como parte dessa sociedade universal, eu tenho tarefas a cumprir diariamente. Eu gosto sempre de lembrar que nós
quando acordamos, precisamos repensar e direcionar o nosso dia. O que eu vou fazer hoje? Quais são as minhas atividades? Né? Lembrar que sou filho de Deus, filho, não servo, filho, né? Herdeiro do universo, sou imortal, portanto, eu estou numa fase, um capítulo da novela chamada Vida, que eu tenho vida futura, que eu vou deixar esse corpo, que eu vou continuar a caminhar, que os meus familiares também estão na mesma condição, são filhos, são imortais, têm vida futura, todos vão deixar o corpo. E aí, quando a gente faz essas reflexões para a gente poder fazer um alongamento matinal, para a gente não é encarar o dia, não, mas é viver o dia com sapiência, de bem com a vida, feliz, né? Eu gosto sempre de lembrar isso, que nós, espíritas cristãos, cristãos espíritas, éramos para sermos as pessoas mais felizes do planeta. Porque nós temos uma bagagem maravilhosa de informação. Maravilhosa. Não era para hora nenhuma a gente se recolher a não ter o propósito do trabalho espiritual. Gente, olha que bacana isso, sermos alegres. Até porque Jesus traz para nós a boa nova, uma boa notícia. E se ele trouxe boa notícia, por que é que nós, que nos intitulamos cristãos, vivemos muitas das vezes acabrunhados com o que acontece? Cadê o nosso grau de sensibilidade que nós vamos tratar hoje? Cadê o nosso grau de certeza nessa maravilha que é estar reencarnado? E eu perguntei, no início, acho que alguns não estavam presentes, como é que eu afirmei que nós estamos no plano espiritual. Que delícia estar no plano espiritual. E os amigos ficaram sem saber que história é essa de plano espiritual. Pois é, amigos, nós estamos no plano espiritual. Nós estamos em Deus. Nós não vamos encontrar Deus, não. Ele não está lá na esquina, está no outro planeta, no outro... Não, nós estamos em Deus. Grau de sensibilidade. Nós precisamos... Isso são informações que Jesus trouxe. Informações que a codificação trouxe. Então, a gente precisa ampliar a nossa percepção, refletir, com mais acuidade, com mais dedicação, com mais procura, para que a gente seja mais assertivo nisso, que a esperança do Pai em nós, de Jesus, do nosso anjo da guarda, é que a gente dê aquela sacada, né? Opa, peraí, eu vim com uma missão, a doutrina espírita, o evangelho me lembra dessa missão, e eu não vou perder tempo, porque eu sei que eu tenho um período aqui para executar o meu compromisso, o meu projeto, a minha pauta, a minha construção. Então, eu preciso estar sensível a esses saberes para que eu não durma, E a gente tem estudado o livro dos Mensageiros, lá no capítulo 22 fala dos que dormem, no capítulo 23 dos pesadelos. Esse estudo a gente está fazendo lá na União Espírita Mineira. Então, é muito interessante esse capítulo 22, os que dormem, 23, os pesadelos, porque a gente reflete, a André Luiz propõe para a gente a reflexão de que na hora que eu desencarnar eu vou estar dormindo, porque eu corro o risco de estar aqui de olhão aberto, mas espiritualmente em sono profundo. Horizontalidade, não verticalidade. Então, a gente precisa ter apurado essa sensibilidade para essa percepção.
E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, eu vou ler um trechinho do item 3, o homem de bem. E aí o Kardec fala para a gente, né, o codificador, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E aí, né, gente, a gente vai refletindo com base na doutrina, com base no Evangelho, olhando Jesus, aí a gente fala assim, eu não sou um homem de bem. Né? Porque olha só, o que ele está falando aqui? O homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Eu me esforço para ser um homem de bem. Mas ele fala aqui, né? O verdadeiro. Não é que eu seja falso, não, tá, amigos? É que eu estou no processo. Ah, não tem não verdadeiro. Tem um processo. Então, eu estou começando a acumular as minhas verdades. E ele continua. Se ele, o homem de bem, interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Esse pedaço é terrível, né? Se desprezou voluntariamente, né? Esquecidamente, descuidadamente, sem atenção, né? Ou seja, eu estava dormindo, né? Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa de mim. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Então, esse aqui é um esboçozinho, né? Uma redução do verdadeiro homem de bem. E aí o codificador continua. Este verdadeiro homem de bem deposita fé em Deus, certeza em Deus, é fiel a Deus, deposita tudo em Deus, não deposita no banco, não deposita na seguradora, não deposita na mãe, no pai, no filho, na terra, não. Deposita onde? Em Deus. Na sua bondade divina, na sua justiça divina e na sua sabedoria divina. Então, olha que interessante, né? Onde que a gente tem que colocar tudo que a gente tem dificuldade ainda de exemplificar, de viver. Então, se eu tenho dificuldade, deposite em Deus. Deposite, fale, Senhor, eu dei conta até aqui, daqui para lá, quebra meu galho, né? Quebra meu galho, me ajuda com a sua bondade, com a sua justiça, com a sua sabedoria. Senhor, está acontecendo isso na minha vida. Na vida do meu irmão, na vida da minha mãe, do meu pai, de todos os brasileiros, de todos os habitantes desse orbe. Então, eu vou depositar em Ti, Senhor, a justiça. Vou confiar em Ti, que de Ti tem justiça. Vou confiar, vou entregar, vou depositar. Porque vós, Senhor, é a sabedoria, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o codificador continua. Sabe que sem a sua permissão, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, sabe que sem a sua permissão do Senhor, nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas. Gente, isso aqui já é o mais difícil de tudo, né? A gente se recolher, nós nos recolhermos à bondade, à justiça, à sabedoria de Deus. Submeter a vontade em todas as coisas, não é algumas coisas, não é todas as coisas. E é muito interessante isso, amigos, porque de vez em quando nós tomamos o lugar de Deus, usurpamos o lugar de Deus, porque a gente não confia, não deposita em Deus tudo.
E aí a gente fala assim, eu preciso fazer isso, porque se acontecer isso, eu tenho aqui uma garantia. Nós estamos aqui tendo uma conversa espiritual, de espírito para espírito. De espírito para espírito. Se é uma conversa espiritual e é a única que realmente interessa, a única que fica, onde é que eu tenho que me submeter à vontade? Do Pai. E aí o codificador continua dizendo, tem fé no futuro, o verdadeiro homem de bem, ele tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E aí, novamente, a gente precisa ter a sensibilidade, grau de sensibilidade. Porque eu preciso entender que os bens temporais, os bens materiais, são instrumentos para eu alcançar os bens espirituais. E não adianta fazer poupança. Não adianta confiar na coluna da minha casa, não. O dia que Deus resolver que aquela casa vai cair mesmo. Como diz Jesus, né? Olhando para o templo, junto com os discípulos engrandecendo aquela obra. Senhor, olha que beleza de templo e tudo. Jesus calmamente vira para ele com um olhar espiritual sobre os bens temporais. Não ficará pedra sobre pedra. E aí eu pergunto para os amigos, nós estamos preparados para ver a nossa casa destruída? Nós estamos preparados para isso? E aí eu lembro novamente do André Luiz, né, que volta à casa dele, e a casa dele já tinha outro padrão, lá no livro Nosso Lar. E aí ele desespera. E aí, graças ao treinamento de anos, ele consegue pedir a Narcisa auxílio para poder se reformar ali. Então, nós precisamos ter fé no futuro, razão porque nós precisamos colocar os bens espirituais acima. Acima. Conversa aqui de espírito para espírito, seres imortais, que tem certeza no futuro. Gente, certeza no futuro é no futuro de Deus, nas mãos de Deus, porque nós depositamos tudo na mão de Deus. Então, eu não tenho certeza do futuro da humanidade, eu tenho certeza do futuro de Deus para comigo. É diferente. Quando eu tenho certeza, não, a humanidade vai caminhar, vai. Graças a Deus, não graças a ela. Ela pode fazer o que ela tiver que fazer. Ela vai fazer o que ela tem que fazer. Livre arbítrio. Mas vai chegar um momento que ela vai deixar os bens temporais para se ater aos bens espirituais. E aí o Kardec continua dizendo, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Isso aqui é difícil. O verdadeiro homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dificuldades, todo tupicão, tudo, não é algumas, não, é todas. Todas, tudo que acontece na minha vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e nós necessitamos aceitá-las sem murmurar. Aí vocês vão falar, Theo, mas eu ainda não sou um verdadeiro homem de bem. Ah, mas na hora que eu comecei a ler, todo mundo achou que era um verdadeiro homem de bem, né? Eu estou no caminho. É assim, porque na hora que a gente começa a ler, a gente, eu acho que eu estou aí. Aí na hora que você termina aqui, você fala, eu acho que é só para eles. Não, amigos, nós estamos nesse processo. Fiquem felizes. Todos nós fiquemos saborosos, agradecidos, porque nós estamos lendo e refletindo sobre isso. Quantos séculos nós ficamos dormindo para essas coisas? E agora nós estamos despertos. Então, agora é um momento de felicidade, aproveitar conscientemente e trabalhar para nos tornarmos esse verdadeiro homem de bem. Vamos na nossa lição?
livro Renovando Atitudes, Grau de Sensibilidade. E o Hamed, né? Hamed, gente boa, né? Gosta de nos trazer as situações para a gente olhar para o nosso dia a dia. Ele fala para a gente assim: na realidade, são homens sensíveis todos aqueles que aprenderam a focalizar intensamente a essência das coisas. Então, aqui ele já começa a linkar, né? Na verdade, eu, né, fiz linkar o texto O Homem de Bem. O Hamed também buscou no Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa a entender que, na realidade, são homens sensíveis que percebem, que estão atentos, todos aqueles que aprenderam a focalizar intensamente a essência das coisas. Intensamente. Dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Intensamente. E ele continua: sabem sintetizar e observar sem julgamentos prévios as ocorrências e assuntos, examinando-os como eles se apresentam realmente, com uma lucidez e discernimento cada vez maiores. Então, aí a gente volta ao texto do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações, e as aceita sem murmurações. É isso que o benfeitor está dizendo aqui para nós. Sabe observar sem julgamento prévio, porque ele sabe que todo mundo está passando pela mesma coisa. Todo ser encarnado está buscando ser o verdadeiro homem de bem, todos eles. Né? Observar sem julgamentos prévios as ocorrências e assuntos, examinando-os como eles se apresentam realmente, com uma lucidez e discernimento cada vez maiores. Então, eu vou começando a fazer isso de 15 em 15 dias. Depois eu começo a fazer isso toda semana. Depois eu começo a fazer isso um dia sim, um dia não. Daí a pouco eu estou atento para isso de hora em hora. Daí a pouco eu estou a minuto, conectado com a bondade, a justiça e a sabedoria divina. E aí o Hamed continua dizendo para a gente: sensibilidade é patrimônio do espírito que já atingiu um certo grau de percepção e detecção proveniente do âmago dos fatos. Então, aqui, quando ele fala dessa sensibilidade que é patrimônio do espírito, ele está falando que a gente tem um olhar mais apurado, um certo grau de percepção e detecção. Né? Então, a gente precisa ter isso. Faculdade essa alicerçada no senso de realidade. E aqui ele coloca senso de realidade entre aspas, amigos. Que tem a capacidade de penetrar nas ideias novas, captá-las e analisá-las sutilmente, com admirável eficiência e exatidão. O que ele está falando aqui para nós? Que se eu não colocar o evangelho nas observações que eu faço, se eu não colocar a doutrina espírita nas vivências que eu tenho, eu preciso e terei dificuldade. Faculdade é essa alicerçada no senso de realidade. Qual realidade? Espiritual. Qual realidade é a minha? Eu sou um espírito imortal, filho de Deus. Senso de realidade. Estou passando, vivenciando uma reencarnação. Vou deixar o corpo mesmo. Felizes aqueles que deixam o corpo com o seu projeto reencarnatório completo. Aí a gente lembra lá do livro Missionários da Luz, capítulo 12, em que o Manassés explica para André Luiz o que é um completista. E a gente, muitas das vezes, esquece que esses muitos irmãos que estão desencarnando através da Covid podem ter chegado ao fim dessa existência. Acabou, completou, concluiu, então deixa o corpo. Senso de realidade. Encarnar e reencarnar é
natural, é da lei. É da lei. Muitas das vezes a gente fica assustado com a lei. A gente assusta com a lei, fala, mas fulano desencarnou, mas isso é da lei. Fulano nasceu, isso é da lei também. Claro que a gente precisa ter a sensibilidade, não é matematicamente, não, mas a gente precisa perceber que isso é um fator normal, normal no sentido divino. Fulano reencarnou X anos. Lá na programação reencarnatória dele, estava falando que na data tal, no dia tal, aproveitando de uma epidemia, ele iria deixar o corpo físico. Ponto. E aí, voltamos ao texto do Homem de Bem, quando ele fala que sabe que sem a permissão divina, nada acontece. E se lhe submete à vontade de todas as coisas. Não é? Submete-se à vontade de todas as coisas. Então, nós precisamos ter o senso de realidade. Bendito seja nós por termos vindo à doutrina espírita. Bendito seja todos nós. Porque nós já não pelejamos, não estamos mais dormindo, estamos despertos. Felizes somos nós. Nós temos que viver essa felicidade como cristãos espíritas. Porque muitas das vezes a gente fica chocado com a lei divina. Encarnar, desencarnar. A gente não aceita. Mas por que A, B e C? Aí é quando a gente toma o lugar de Deus. A gente está questionando Deus. Olha que absurdo. Questionando Deus. Falando, não, está errado. Era para o fulano ficar comigo mais 50 anos. Não, deixa eu lembrar uma coisa para você. Quando a gente deixa essa prisão, a gente se liberta. Quando a gente deixa o corpo físico, a gente se liberta. Liberdade. Liberdade. E aí a gente quer que o outro fique preso com a gente dentro dessa cadeia. É esse que é o amor que a gente tem pelo outro? Não, fulano tem que ficar sofrendo comigo aqui na Covid. Tem que ficar de máscara. Não, peraí, ele cansou disso. Ele não tem mais necessidade disso. Foi. Foi. Feliz é ele. Quem é que vai cuidar dele? Deus. Quem é que vai auxiliá-lo? Deus. Quem é que vai conduzi-lo? Deus. E a gente, muitas das vezes, a gente perde a noção de que quem está na direção é Deus. Então, senso de realidade, que tem a capacidade de penetrar nas ideias novas, captá-las e analisá-las sutilmente, com admirável eficiência e exatidão. Palavras de Hamed. E aí ele fala que há criaturas, porém, que se apegam somente aos fenômenos e manifestações espetaculares do mundo espiritual. Nós estamos aqui em contato com os espíritos, a gente só se apega a esses fenômenos. São criaturas imaturas e insensíveis, não compreendem as consequências éticas existentes por detrás dessas mesmas manifestações. Não percebe os horizontes ilimitados que se descortinam em razão da crença na imortalidade das almas, pois não foram tocadas no coração, no sentimento, pelo sentimento de que o universo é o lar que abriga a todos nós, eternos viajantes na embarcação da vida. Olha que lindo isso! Então, quem está na erradicidade, desencarnado, necessita vir para cá. Quem veio para cá, cumpriu o seu projeto, bem, mal, mais ou menos, o que for, não importa, vai voltar para o lar. Se é que, na verdade, ele nunca deixou o lar, né? Porque o universo é nosso lar. Nunca deixou. Sempre está amparado por Deus. E a gente fica assim, não, onde será que fulano foi? Deus sabe, fica tranquilo, isso não é da sua parte, não é da competência do Telmo, é da competência de Deus. Então entrega.
Entrega. Agora, quem é que a gente tem que se preocupar? Com quem que a gente tem que estar atento? Conosco. Não é isso? Não é isso? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Interroguemos a nossa consciência sobre os nossos próprios atos. Diz Kardec, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Lei de amor, lei de caridade, justiça divina. Nós violamos essa lei? Conferir se nós praticamos o mal? Se fez tudo o que podia? Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil? Se ninguém tem qualquer queixa dele? Enfim, se fez a outro em tudo que desejava lhe fizessem? Gente, vocês repararam aqui que está falando a primeira pessoa? Não está falando do vizinho, do presidente, do governador. Não está falando deles, não. Está falando para o Theo. Theo, hoje, você pode interrogar sua consciência sobre seus atos? Você violou alguma das leis divinas, Theo? Você praticou o mal? Você fez todo o bem que podia? Desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil? Ninguém tem nada a reclamar de você hoje? São as perguntas que a gente tem que fazer. Porque muitas das vezes, gente, a gente fica fazendo os nossos estudos com base em terceiros. Com base em terceiros. E tudo é na primeira pessoa. Não é assim? Como que eu faço isso? Santo Agostinho nos orienta lá na 919 e na 919A. Fala isso. Observe como você está andando. O outro anda conforme as pernas dele. A gente precisa andar conforme as nossas pernas. Com muita alegria. Não é abaixar a cabeça, não. É olhar para cima. Para cima. Falar, olha, eu tenho senso de realidade. Minha realidade é essa e essa. Eu sei. Jesus já me orientou. A obra kardeciana já me orientou. A obra subsidiária do Chico, do Divaldo e tantas outras já me orientou. Então, eu vou para cima, né? Vou resolver essas questões, né? E aí o Hamed continua dizendo, por não possuírem a parte essencial, as criaturas, né, não tomam consciência do fato de que existir é participar de uma constante e eterna renovação. Nosso livro é Renovando Atitudes. Não tomam consciência do fato de que existir, estar reencarnado, é participar de uma constante e eterna renovação, que impulsiona as criaturas ao autoaperfeiçoamento. Gente, não é aperfeiçoamento do vizinho, da mãe, do pai, da esposa, não, é minha. E tem que me impulsionar, quando eu conheço a parte essencial, tem que me impulsionar ao autoaperfeiçoamento. Errei, desculpa, e busco não repetir aquilo. Autoaperfeiçoamento. E esse autoaperfeiçoamento é que eu não posso esquecer daquele meu erro. Não posso esquecer, para que eu não repita. Esse é o objetivo das experiências que a gente vive. E aí o Hamed, quando fala assim, há tempo de começar, de crescer, transformar e recomeçar, num eterno reciclar de experiências. Há tempo de começar, crescer, transformar e recomeçar, num eterno reciclar de experiências. Gente, a gente vai refletindo e eu confesso que a maior dificuldade que a gente tem é de transformar. Porque a gente olha para a gente se vê tão bonitinho na fita, a gente acha tão lindinho, tão competente, tão auxiliar de Jesus, né? Tão discípulo, tão apóstolo. A gente olha para a gente e fala assim, nossa, eu estou encantado. Como que você é bom espírita? Como que você é bom isso, bom pai, bom irmão?
Aí, quando a gente presta atenção, afina, né? O grau de sensibilidade aumenta, você fala assim, eu não estou tão bem assim. Nossa, eu podia ter feito diferente, né? Podia ter respondido diferente, eu podia ter calado, eu podia ter me colocado à disposição. Será que eu vou conseguir me desculpar e ela vai me desculpar, ele vai me desculpar? Será como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos voltar às boas? Né? Como é que isso vai funcionar? E aí a gente trouxe uma fala da Joana de Ângeles, que está lá no livro Conflitos Existenciais, no prefácio. A benfeitora fala para nós assim: a marcha do progresso é inexorável, não se abala, é lei. A marcha do progresso não se abala, é uma lei. Pode ser perturbada ou dificultada, nunca, porém, ficar retida em conveniências de indivíduos ou de grupos, paralisando o seu processo. A marcha do progresso. Da mesma forma, a criatura humana está destinada à plenitude. Gente, isso é a cereja do bolo. A criatura humana está destinada à plenitude, a conhecer tudo, saber usar tudo. Plenitude, a perfectibilidade, conforme está lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, né? Qual que é o objetivo da nossa encarnação, alcançarmos a plenitude, avançando não poucas vezes sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que lhe encontram ao alcance. Gente, aqui ela dá uma dica sensacional, que Deus coloca tudo ao nosso alcance. Olha que coisa maravilhosa. Está tudo ao nosso alcance. Theo, pega a paz, a tranquilidade, o amor, a caridade, a misericórdia. Deixa, Theo, o ciúme, o orgulho, o egoísmo. Deixa isso, não pega isso mais não. Pega as outras coisas, né? Tudo se encontra ao nosso alcance. De origem divina, o progresso experiencia as mais diferentes manifestações da vida, desenvolvendo os valores sublimes que eles dormem em germe, até atingir a felicidade que lhe está destinada. Então, olha que coisa legal que ela está falando, né? A felicidade está dormindo, viu? A felicidade está dormindo, era para a gente estar acordado junto com ela, acordar ela, né? A gente lembra de Jesus, né? Os discípulos no barco lá, tempestade, aí eles deixam Jesus dormir. A gente tem esse hábito. A gente está tão interessado com as coisas temporais, materiais, que a gente põe Jesus para dormir. Não, peraí, deixa ele dormir, que na hora que eu precisar eu chamo ele. Não, amigos. Ali a simbologia de que as coisas espirituais, as coisas divinas, as coisas crísticas precisam estar acordadas, vivas, presentes no nosso dia a dia. Então, quando ela fala assim, germe, dorme em germe. Então, a gente só não é mais feliz porque a gente não acordou. A gente está deixando o Cristo, as coisas crísticas dormirem. E ela finaliza dizendo assim, essa felicidade, porém, deverá ser conquistada, viver junto com ela, ter grau de sensibilidade para perceber ela junto, passo a passo. Passo a passo. Eu dei um passo, esqueci das coisas crísticas, esqueci do meu objetivo, preciso, opa, peraí, deixa eu pensar nas coisas que são essenciais, na parte essencial, na realidade.
mediante o esforço pessoal e o investimento de luta, de modo que desabrochem os seus potenciais que impulsionam a conquista da glória. Então, a gente não precisa passar no posto de gasolina para abastecer felicidade. Está em nós. Está dormindo, está em germe. A gente precisa trabalhar ela. Precisamos trabalhar para que ela fique desperta em nós. E aí, voltando para o texto do Hamed, ele fala para nós assim: todavia, aqueles cujo nível de maturidade, entre aspas, todos aqueles cujo nível de maturidade, né? Vivência, conhecer, nível de maturidade foi desenvolvido, se diferenciam dos outros, porque focalizam com seus sentidos apurados, atentos às profundezas das coisas. E, em muitas ocasiões, conseguem até perceber que certas ciências são muito mais espiritualistas do que determinadas crenças ou cultos religiosos. Aí a gente lembra do Delano falando da lição do Emmanuel, que ele fala aqui das ciências, mas aqui ele vai falar da ciência com outro viés. O Hamed vai falar de ciência aqui com outro viés, que muitas das vezes as ciências elas estão muito mais ligadas à espiritualidade, às leis divinas. Então, o Hamed fala assim: ciências há que transcendem a vida física pelo somatório de bases universalistas. Observam no interagir das relações entre seres vivos e o meio ambiente uma associação harmônica de ordem divina e de um cunho fraternalista. E aí ele continua dizendo assim: por outro lado, certas religiões deixam como a desejar quanto ao sentimento de fraternidade. Prometem recompensas imediatistas e ficam presas a dogmas materialistas de infabilidade e autoritarismo. Então, ele fala aqui que alguns momentos a ciência são muito mais espiritualistas do que algumas crenças ou cultos religiosos. Olha só que despertar, né? Que ele está chamando a atenção, né? Que gente, ciência aqui é o desejo de conhecer. Ciência aqui é o descobridor. Ciência aqui é o espírito imortal querendo conhecer a formação das coisas, buscando explicação. E eu gosto sempre de lembrar que Deus fica muitas das vezes brincando de esconde-esconde com nós. Ele faz uma coisa maravilhosa, está ali naquela plantinha, né? Na tiririca, nisso, naquelas plantinhas, lá tem remédio, lá tem soluções. E aí a gente precisa ir à ciência, fazer o estudo, refletir, buscar conhecer, para que a gente tenha conhecimento e saiba usar de forma universalista para todos. Falou, fulano, ó, eu estava assim, fiz esse chá, eu tomei isso, eu mudei minha postura, meu comportamento, diminuí isso, diminuí aquilo, e consegui me restabelecer, me reequilibrar. É a ciência. Porque muitas das vezes a gente fica achando que a ciência é aquela, né? Lá, somente aquela da universidade, não. Nós estamos aqui para aprender e conhecer tudo. Por isso que Jesus, quando ele se encontrava com um companheiro que tinha uma deficiência visual, ele conseguia recompor aquele aparelho, porque ele conhece toda a materialidade. O milagre do Cristo é ele ter a competência, o conhecimento, ser um grande cientista, ser PhD, de conhecer como é que funciona tudo. Então, ali, naquele momento, ele recompunha aquele aparelho auditivo, visual. Porque ele conhecia ali as células, como fazer isso. Ele sabia como é que tinha que fazer. Então, nós precisamos ver a ciência e nos ver como cientistas, descobridores, conhecedores. Não foi isso que nós fizemos na nossa caminhada evolutiva? Reino mineral, vegetal, animal, e agora estagiando no
hominal. Porque nós estamos estagiando aqui, viu, gente? Nós estamos estagiando, nós estamos conhecendo como é que funciona isso. Aprendemos, estagiamos no mineral? Aprendemos. Pegamos tudo que nós aprendemos, levamos para o vegetal. Estagiamos de novo no vegetal. Aprendemos, vamos para o animal. Usamos o recurso mineral, vegetal para o animal. Aprendemos, beleza. Dominamos os três, ótimo. Agora vamos para o hominal. Estamos aqui aprendendo, esforçando para poder conhecer tudo. O que vai acontecer? Nós vamos passar por outro estágio. Estagiários, cientistas, conhecedores. As ciências é isso, conhecer cada processo, para que a gente se torne cada vez mais competente. Então, ele fala aqui que, muitas das vezes, a ciência nos transcende a soluções universalistas. E o Hamed continuou dizendo assim, os seres humanos sensíveis estão despertos tanto em seus sentidos externos quanto internos. Estão vivos em plenitude, pois experimentam a atmosfera de cada momento. Os seres humanos sensíveis, conectados com a ordem divina, senso de realidade, com as coisas essenciais, seres humanos sensíveis. Ou seja, sensíveis aqui no sentido de antenados com o que está acontecendo hoje. Com o que está acontecendo hoje. E aí, eu lembrei do livro Boa Nova, lá, em que Jesus encontra o Hanan. Vocês lembram dessa passagem? Está lá no livro Boa Nova, capítulo 3. Jesus encontra com Hanan. É muito interessante essa passagem. Quem já leu, quem não leu o livro Boa Nova, né? Psicografia do Tico, pelo Humberto de Campos, vai adorar esse capítulo, né? Porque Jesus está ali, chega em Jerusalém, está ali aquele nazareno, e aí um doutor da lei chega para ele, olha para ele assim, né? Sente aquela vibração e pergunta para ele, Galileu, que fazes na cidade? Que fazes na cidade? E aí respondeu Jesus com modesta nobreza, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E aí, o sacerdote, com ironia, pergunta, reino de Deus? Reino de Deus? E que pensas tu venha ser isso? Gente, aqui aí ele pegou pesado e vai tomar uma resposta linda. Nós vamos receber aqui uma resposta linda. O que é reino de Deus? Reino de Deus. Está explicado aqui no capítulo 3 do livro Boa Nova, primeiras pregações. Jesus fala o que é reino de Deus. E aqui é interessante, porque Jesus tinha noção da justiça divina, da ordem divina. Jesus tinha maturidade. Jesus tinha senso de realidade e conhecia a parte essencial. Então, ele podia responder. Ele podia responder. Aí ele responde, esse reino, o reino de Deus, é a obra divina no coração dos homens. É a obra divina no sentimento dos homens. É a obra divina onde pulsa a vida. Então, começamos a entender onde que é o reino de Deus? Em nós. Nós precisamos fazer essa luz brilhar. Não é assim que Jesus fala? Brilhe a vossa luz para que os homens vejam as tuas boas obras e glorifiquem ao Pai, que nos fez luminosos, maravilhosos, encantadores, felizes, alegres. Não é isso? Então, a gente precisa entender que o reino de Deus é a edificação da obra divina no coração dos homens. Edificação. Então, a gente precisa construir isso. E aí,
O Hamed continua dizendo para a gente: estão sempre refletindo e discernindo suas emoções e sentimentos, porque já se permitem experimentar toda uma sucessão de sensações que decorre das experiências nas relações humanas. A pessoa que está sensível, que está madura, ela consegue refletir e discernir sobre as suas emoções e sentimentos, porque já se permite experimentar toda uma sucessão de sensações. Aí a sensação já fica diferente, a busca de prazer já fica diferente, os desejos já fica diferente, né? Portanto, diz Hamed, podemos confiar em que cada um de nós, a seu tempo, seremos sensibilizados pelas coisas espirituais. Felizes os que já estão sensibilizados, os que já conhecem a parte divina, que já conhecem a realidade, que já conhecem a essência. Visto que o desenvolvimento de nosso grau evolutivo transcorre naturalmente e incessantemente em decorrência dos impulsos de progresso que recebemos das leis divinas existentes em nós mesmos. Gente, transcorre naturalmente, tá? Naturalmente. Só que muitas das vezes a gente gosta de uma emoção, aí a gente coloca uma pedra na frente. Aí a água vem, né? Naturalmente o rio desce para o mar. Mas aí a gente coloca uma pedra. Aí a água vem, bate ali e traz uma vicissitude. Não é? Traz uma vicissitude. Nós gostamos de emoção, né? Não utilizar a naturalidade das coisas. E aí o Hamed continua dizendo: aqueles que se prendem unicamente aos fenômenos mediúnicos e em nada se transformam espiritualmente, encontrarão, mesmo assim, nesse comportamento, um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Passo a passo aprendendo. Trata-se de um processo que não ocorre da noite para o dia, mas que se vai projetando ao longo do tempo e sempre acontece quando estamos prontos para crescer. Aliás, quando o aluno está pronto, o professor sempre aparece. E aí a perguntinha, né? Nós estamos prontos para crescer? Para a gente finalizar, eu trouxe uma lição de número 26, intitulado Acima, que está lá no livro Aulas da Vida, psicografia do Chico, com autores diversos. E essa lição, ela é do Emmanuel. E ele traz um versículo que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Ele fala assim, Jesus fala para nós: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O Emmanuel comenta para nós: a fim de que nos promovamos a condição de obreiros mais eficientes na seara do Cristo, é forçoso observar a vida acima, as coisas espirituais, de nossas impressões superficiais. Para isso, diz Emmanuel, ser-nos-á necessário. O que é necessário para que a gente seja um obreiro na seara do Cristo? É necessário que a gente veja mais do que ver. Mais do que ver. Quando eu olho, eu preciso ir além. O que é o além de ver? Refletir. Mais do que escutar. O que vai além do escutar? Compreender. Para ser um obreiro mais eficiente. Mais do que estudar. O que vai além do estudar? Aprender. Mais do que trabalhar. O que vai além de trabalhar? Servir. Mais do que obedecer. O que fica além de obedecer? Cooperar espontaneamente em apoio aos semelhantes. Ele está falando aqui dos graus de sensibilidade. Grau de sensibilidade. Eu percebi, eu estou antenado? E aí ele continua. Mais do que administrar. O que é mais do que administrar? Harmonizar. Mais do que crer. O que é mais do que crer, gente? Raciocinar. Mais do que esclarecer.
Discernir. E eu lembro lá do livro Estude Viva, em que o André Luiz, na primeira lição, ele fala que a doutrina espírita não é um culto, a reunião espírita não é um culto estanque. Ou seja, precisamos raciocinar, não é ouvir e dizer amém, não. Mais do que crer no Evangelho, na doutrina espírita, nas realidades, nas leis divinas, o que nós precisamos? Raciocinar sobre elas. Se elas são verdadeiras e se eu estou me comportando de acordo com elas depois dessa análise. O que é mais do que esclarecer? Discernir. Mais do que escrever, é elevar. Mais do que falar, é construir. Isso é para mim, viu? Não é para vocês, não, mas isso é só para mim, essa fala aqui, do Emmanuel. Mais do que falar, é construir. Mais do que comentar. O que é mais do que comentar, gente? É melhorar. Mais do que saber, é transmitir para o bem. Mais do que informar, o que vai além de informar? É educar. Olha que lindo. Mais do que desculpar, é esquecer o mal. Esquecer o mal. Mais do que desincumbir-se, não ter compromisso, é auxiliar para a felicidade geral. E aí ele finaliza dizendo que todos temos ideias e possibilidades, escolhas e relações, crenças e luzes. E se é muito importante guardar equilíbrio para desfrutar semelhantes bênçãos, em nosso progresso de espíritos imortais, ante as leis de causa e efeito, é muito mais importante ainda saber o que estamos fazendo com elas e com elas. Né? Bacana, né? Precisamos saber o que estamos fazendo com elas e por elas. Muito bem, ó, quase que deu meia-noite, falta só 3 horas para isso. Nós vamos fazer a prece. Tem algum comentário, algum protesto? Fiquem à vontade, gente.